Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da Bíblia, meu amigo. Pega aí a tua palavra, pega aí a tua Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e vamos abrir a Bíblia. Ontem nós vimos que Jesus foi muito, olha, Jesus, será que ele contribuía para as pessoas saírem da igreja, deixar o reino de Deus, quando ele diz tem que negar a si mesmo? Nós vimos ontem, por que vou deixar a igreja, parte 1, por causa dos membros, porque os membros são muito críticos. Vou deixar a igreja por causa dos líderes, eles não são coerentes. Vou deixar a igreja por causa do pastor, porque ele pega pesado, porque ele é liberal demais. E hoje mais 4 pontinhos dentro desse porquê vou deixar a igreja, parte 2. Vamos primeiro para a Bíblia, né? Abra a palavra de Deus aí em São João, capítulo 6 e o verso 60. Chega agora um momento, a altura do ministério de Cristo. Você viu que Jesus disse para negar a si mesmo, né? Matar o eu. E agora então Jesus, ele vem. Era sempre mensagens muito claras. Sabe por quê? Jesus não podia brincar com a salvação das pessoas. Jesus, ele tinha que ser muito sério com as coisas dos altos céus. A gente não pode brincar de ser cristão. A gente precisa ser cristão autêntico. Vamos então? Porque vou deixar a igreja, parte 2? Capítulo 6 de João e o verso 60 diz: muitos dos seus discípulos, seus seguidores, tendo ouvido tais palavras, duras palavras daquele pastor, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Era Jesus o pastor aqui, e ele pregou uma mensagem dura, e então eles fizeram uma pergunta: quem vai poder ficar ouvindo aqui? Quem vai conseguir tolerar esse estilo, esta linha, esta mensagem? Que coisa! Agora então, no verso 66, diz o seguinte: à vista deste contexto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Deixaram Jesus. É justificável abandonar Jesus, abandonar a igreja? Vamos ver 4 pontos hoje. Primeiro deles, as regras. Nós já vimos o pastor, nós já vimos os líderes e os membros. Eles são a razão, o motivo para deixar a igreja. Agora as regras. São muitas regras e são rigorosas as regras da igreja, mesmo que extraídas da Bíblia Sagrada. Isso, por exemplo, na Igreja Adventista, as 28 crenças da Igreja Adventista, elas são respaldadas pela palavra. Elas são extraídas da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Aqui, então, agora, a razão para deixar a igreja é porque as regras não são flexíveis. São assim, olha, princípios, regras, são muito duras as regras. Então, por essa razão vou deixar a igreja, porque tem muito não pode, muitas regras, então não dá. Qual é o destaque, o foco aqui? As regras são muito pesadas. Agora então, para o 5º ponto, as doutrinas. Olha, tem muita doutrina e tem pouco Jesus. Tem muito ensinamento bíblico e a gente não tem mais um contexto. Cadê Jesus? Outro detalhe, é muita profecia. As profecias às vezes são assustadoras, especialmente do Apocalipse, Daniel e Apocalipse, aquele negócio ali dos animais, chifres, isso aqui, aquilo outro. Tem muita doutrina. Eu queria destacar aqui a junção desses 2 pontos para a década de 90. O surgimento da proposta de igreja emergente, ela veio por causa
dos argumentos de que há muitas regras na igreja, há muitas doutrinas na igreja, muitas profecias na igreja, especialmente a adventista, porque a igreja adventista é a igreja da profecia. Então ela nasceu, surgiu do cumprimento profético, ela deve seguir nessa linha. É o que eu entendo, eu espero não estar equivocado aqui, né? Talvez eu esteja falando para alguém que não é da igreja adventista, mas eu queria lhe convidar, amigo, vá para a Bíblia, dá uma olhada nas profecias e vê se elas estão batendo, se estão se cumprindo. Então, no início da década de 90, levantam-se alguns inclusive pastores da igreja adventista, dizendo que precisava mudar a cara da igreja, mudar um pouco, ser mais flexível. Tem até um site, eu creio que ainda existe, eu não sou de entrar lá, só apenas o título, busquei saber qual era a proposta deles, Jesus.all. Jesus é tudo, Jesus ponto tudo, acima de doutrinas, acima de regras, Jesus é tudo, não estão errados, porém Jesus é tudo junto com as doutrinas e com as regras que ele mesmo apresenta. Nós vimos no texto aqui, né? Jesus, ele veio apontar o reino dos céus, ele é a salvação, mas ele diz aquilo que precisava seguir e o que precisava fazer. Então surgiu a proposta emergente que veio, inundou a igreja, muitas pessoas ainda não enxergam, e agora mais que intensamente a proposta progressista está no nosso meio, tomando muito espaço. Eu só queria abrir um pouquinho aqui um detalhe. Cuidado, queridos irmãos, líderes, pastores, colegas que porventura estão assistindo este vídeo, as propostas emergentes e a proposta progressista. Então vamos lá, a razão para deixar a igreja é Deus. Deus, ele não me abençoa, eu sou fiel, eu sou isso, eu sou aquilo outro, vou à igreja e Deus não me abençoa à altura, é a barganha, ok? Deus permite tragédias, quantas tristezas têm acontecido na minha vida, então por causa de Deus eu vou deixar a igreja, ok? E por último, por que eu vou deixar a igreja? Por que eu vou deixar a igreja? Eu não me converti, eu não me encaixei no esquema da igreja, sabe? Não é o meu perfil, ele é outro. O meu perfil, ele é outro. Não me agrada a igreja, a proposta que a igreja tem. A igreja não é do meu jeito. Então é o seguinte, eu vou deixar a igreja. Então eu vou deixar a igreja, o tema de hoje, por causa das regras, por causa das doutrinas, por causa de Deus que não me abençoa e porque realmente eu não me converti. Eu não abracei a proposta. Vamos orar? Senhor, é muito lastimável saber daqueles que querem deixar a igreja. Nós vimos parte 1 e hoje parte 2, os motivos por que deixar a igreja. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Toma o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. É muito sério. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.